Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus, um alerta muito importante na palavra de Deus, na reflexão de 24 de novembro, cuja leitura do dia em 1 Timóteo 1 e 2 e Jeremias 36 a 38. 1 Timóteo 1, 18 a 20, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo, dá pausa no vídeo, o vídeo não é ao vivo, pega a sua Bíblia, ok? Para não naufragar na fé, está falando com quem está na fé. Então, quem está na fé provavelmente tem sua Bíblia. Dá pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Não deveria, presta atenção, não deveria sair da nossa mente a realidade da possibilidade do naufrágio da fé. Ok? Por que eu digo isso? Porque a Bíblia nos traz inúmeros exemplos, vários, tá? Nós lembramos do rei Asa, por exemplo, que começou bem, servindo a Deus e terminou muito mal. Tem lá o exemplo clássico lá da enfermidade dele, se eu não estiver lembrando bem. Ficou enfermo dos pés, procurou saída na ciência, na medicina e não em Deus. Te lembra alguma coisa? Procurando a salvação na ciência e não em Deus. Nós lembramos de Judas, que fazia parte ali do grupo apostólico. Temos o exemplo de Demas, que amou o presente século. Paulo cita lá em 2 Timóteo 4. Aqui no texto, Himeneu e Alexandre, que naufragaram na fé. O que Paulo diz que eles fizeram? Blasfemaram. Existem, olha só, os exemplos que Deus me levou a colocar aqui, agora que eu estou me atentando. Asa procurou em outros, não em Deus. Judas fazia parte do grupo, mas estava enganando a si mesmo. Demas amou o mundo. Himeneu e Alexandre blasfemaram. 4 motivos diferentes, mas todos esses naufragaram na fé. Então não deveria sair da nossa mente a realidade da possibilidade do naufrágio da fé, pois a Bíblia nos traz inúmeros exemplos, porque isso é possível. Isso é possível, não se engane. É possível afastar-se de Deus, Hebreus 3, 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Como eu vou me apartar do Deus vivo? Por que o escritor aos Hebreus usa essa linguagem? Cuidado para que não haja um coração mau e infiel, para você não se apartar. Se é para eu não me apartar, é porque eu estava junto. Ok? Então é possível afastar-se de Deus. 2 Pedro 2, 20 a 22, é possível desviar-se do caminho. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é quem se converteu de verdade. Escapou da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quem abraçou a fé de verdade. É quem rendeu o seu coração a Cristo de verdade. Tá? Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro,
porque o melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. É possível cair e ficar prostrado, com o exemplo do povo no deserto lá de 1 Coríntios 10, eu vou ler só do 11 ao 14. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras de quem? Do povo prostrado no deserto, os que ficaram prostrados no deserto. Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então não deveria sair da nossa mente, ok? Dito isso inicialmente, vamos para o contexto. A primeira epístola de Paulo a Timóteo é uma carta de Paulo para orientar o jovem Timóteo, seu filho na fé, que havia assumido o pastorado em Éfeso. Éfeso, aquela cidade Diana dos Efésios, dos falsos cristãos humilhados pelo demônio, que tentaram expulsar, de Paulo chegar na cidade e ver que tinha alguma coisa errada. Eles não tinham sido batizados nem no nome do Senhor e nem no Espírito Santo, de pessoas confessando publicamente seus pecados, entregando seus livros de artes mágicas para serem queimadas. Aquela cidade lá, a mesma cidade daquela despedida maravilhosa de Paulo aos irmãos, aos anciãos, né? Paulo indo para Jerusalém, levou oferta para os crentes da Judéia. Ele chega a Mileto, depois daquela viagem, depois de passar por Troade, ele chega em algumas localidades, chega a Mileto, manda chamar os pastores de Éfeso, e instrui os pastores de Éfeso. Aquele Atos 20 maravilhoso. Éfeso é a mesma cidade, igreja em Éfeso, aquela igreja que Paulo, carta aos Efésios, né? Que ele traz o conhecimento do que é a nova vida em Cristo, a salvação pela graça por meio da fé, que antes andávamos segundo o curso do mundo, sob o império das trevas e a vontade da carne, de que estamos assentados em Cristo, de um mistério revelado da salvação de judeus e gentios, a formação da igreja de judeus e gentios convertidos a Cristo, que Jesus veio evangelizar a paz, que somos edificados em Cristo, que é o fundamento, como templo de Deus, de que somos fortalecidos no interior pelo Espírito Santo, que conhecemos a Cristo na revelação de todos os santos, que na igreja Deus é glorificado, no coletivo ali, né, nesse propósito de sermos igreja, ele faz muito mais além do que aquilo que pedimos, imaginamos ou pensamos, ok? Fala dos maridos serem, amarem as esposas como seus, como Cristo amou a igreja, da igreja ser submissa como a igreja, da esposa ser submissa ao marido, como a igreja deve ser submissa a Cristo, dos filhos honrando os pais, dos pais orientando, ensinando seus filhos, da relação dos profissionais, né? No demais, né? Que nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder e nos revistamos de toda a armadura de Deus. Essa mesma igreja que anos depois, algumas poucas décadas depois, João está lá pastoreando e de lá supervisionando as demais 6 igrejas da região da Ásia Menor,
Apocalipse nos mostra isso, ok? Então, é essa cidade. Versículos 2 e 3. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ele já começa dizendo isso aqui da doutrina. Por quê? Você está vendo aqui ele assumindo o pastorado lá em Éfeso, filho da fé de Paulo. E ele já começa falando aqui, que não ensinem outra doutrina. Por quê? Abordando bastante sobre o ensino da sã doutrina, o apóstolo ele traz instruções práticas de como Timóteo deveria conduzir, liderar, governar a igreja. Tá? São cuidados que um pastor iniciante deve tomar para que os crentes se mantenham fiéis a Cristo. Capítulo 4 fala algo interessante sobre isso. Um bom resumo disso. Manda estas coisas, versículos 11 a 16. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas de seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ok? E assim, instruindo como devemos andar na casa de Deus. Capítulo anterior, versos 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ok? Então, entende-se que essa carta ela foi escrita da região da Macedônia, talvez em Filipos, numa chamada quarta viagem missionária de Paulo, após a libertação daquela primeira prisão em Roma, a domiciliar, e que não foi registrada como as demais viagens em Atos, essa chamada quarta viagem. Paulo foi essa terceira vez à Macedônia, já tendo passado por lá uma segunda vez na terceira viagem, como Atos 20 nos mostra. Versículo 18, texto inicial. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Que mandamento era esse? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por eles boa milícia. Paulo dá uma ordem a Timóteo mostrando que nós não estamos a passeio, de férias ou em lazer, mas existe o bom combate a militarmos. Paulo alertou a Timóteo, 1 Timóteo 6,12, por exemplo, alguns capítulos à frente. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então combate o bom combate da fé, milita a boa milícia da fé, batalha a boa batalha da fé. E sendo ele mesmo exemplo, porque na segunda carta ele diz, no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E isso é um combate de toda a igreja, como Judas, instruído pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou registrado. Judas no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, é algo para todos nós. O perigo de naufragar na fé é real e precisamos batalhar nisso. Versículo 19
ele nos mostra que quem rejeita uma boa consciência tem uma mente corrompida, uma má consciência que o leva a viver à deriva e consequente naufrágio da fé, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E aí, quando ele fala a referência à boa consciência, foi isso que me chamou a atenção no texto. Meditando, o Senhor me saltou aos olhos aqui a boa consciência. E eu fui ver sobre a consciência. O que a Bíblia nos traz, especialmente aqui no Novo Testamento, sobre a consciência, a importância da consciência. O termo grego, traduzido como consciência, e por que eu estou falando disso? Vou voltar alguns passos antes. Quem rejeita, eu falei, mas vou frisar, quem rejeita a boa consciência acaba naufragando, fica à deriva e acaba naufragando na fé. Então, qual é a maneira que Paulo está instruindo aqui para não naufragar na fé? É conservar a boa consciência. Quem rejeita a boa consciência naufraga na fé. Não naufragamos na fé quando conservamos a boa consciência, ok? O termo grego, traduzido como consciência, é suneidesis, que significa a alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsionando para fazer o primeiro, o que é bom, e evitar o último, o que é mal, glorificando um, aquilo que é bom, e condenando o outro, o que é mal, ok? A boa consciência, ela é fundamental na base do amor, 1 Timóteo 1, 5 e 6. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Capítulo 1, né? Do que, desviando-se, alguns se entregaram às vãs contendas. Ela também é fundamental no relacionamento com Deus. Hebreus 10, 18 a 23. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, como é que eu me achego a Deus? Com a consciência, a má consciência purificada. Então, ter uma boa consciência é fundamental no relacionamento com Deus, mas também no relacionamento com o próximo. 1 Pedro 3, 14 a 16. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Mas também é na vida prática. Tito 1, 15, 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Vida prática, aquilo que fazemos, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É fundamental também no exercício da cidadania. Sim, Romanos 13, 1 a 5. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há
foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Tem gente que tem medo de polícia, né? de exército, né? Geralmente quem tem medo pode ser porque tem medo mesmo, né? Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde, à toa, em vão, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Eu preciso de uma boa consciência para exercer a cidadania. Ela é fundamental na peregrinação nesse mundo, segundo aos Coríntios 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Testemunho da consciência, mostrando como tem se vivido no mundo. Mas também na preservação da fé. 1 Timóteo 3, alguns capítulos à frente, ele diz, versículo 9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Porque sem uma consciência pura, sem uma boa consciência, naufragamos na fé. E o versículo 20, e entre os quais esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Esse grave perigo ele não é teórico e ilusório, mas ele é prático e real. Então, como conservar uma boa consciência se a má consciência nos leva a ficar à deriva e ao consequente naufrágio? Fazemos isso desejando. Tem que querer. Você e eu precisamos querer ter boa consciência. Hebreus 13, 18 e 19. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Querem. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais expressa vos seja restituído. E qual é o problema? O problema é que vivemos um tempo em que muitos não querem. Não querem. Muitos querem, não têm consciência, estão cegos no entendimento. Vou ler isso, inclusive, aqui já à frente. Tem uma consciência cauterizada e não quer ter uma boa consciência, não quer. E aí é necessário, querendo, expor-se à sã doutrina. Dentro aqui da carta mesmo, no capítulo 4, versos 1 a 6. Mas o Espírito expressamente diz, e isso, já trouxe mensagens sobre isso, não sei se como reflexão, sim, na reflexão, a doutrina dos últimos dias, não, acho que sim, a doutrina apostólica nos últimos dias, ou heresias, o perigo das falsas doutrinas, algo assim. É que eu falei sobre heresias já há uns meses já. Aliás, 6 meses, né? Praticamente, estamos em 1 Timóteo de novo, 6 meses. Então, expondo-se a sã doutrina, 1 Timóteo 4, 1 a 6. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso é o que domina nesses últimos dias.
E ele explica que falsa doutrina, que doutrina de demônios são essas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A própria consciência. E aí acaba caindo em doutrinas de demônios. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Então, quais são o exemplo de doutrina de demônios dos últimos dias que ele está dando aqui? Que não deve casar-se. Fala-se isso hoje em dia, de que não é necessário casamento? De que, na verdade, o casamento é uma instituição falida? De que, na verdade, a família não é a família no padrão bíblico, né? Mas é a família como cada um quiser formar, na estrutura que for, no estilo de relacionamento afetivo que quiser, né? E que, na verdade, esse casamento não deveria ser assim. E ordenando a abstinência dos alimentos. Tem gente que diz que tomar café é pecado. Teve uma vez que uma irmã muitos anos, né? O primeiro ministério onde eu congreguei, entreguei minha vida a Jesus, fui batizado, comecei a servir, fiquei lá por 7 anos. A irmã dizia que... Uma irmã uma vez chegou... Eu nunca gostei, nunca fui muito fã. Mas, irmã, eu acho um absurdo crente comer com pimenta. Que absurdo! Onde já se viu crente comer pimenta? Né? Tem gente que diz que não pode tomar refrigerante, é pecado. E por aí vai. Paulo está chamando isso aqui de doutrinas de demônios. Aí ele continua dizendo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, em oposição às doutrinas de demônios, aos ensinos dos espíritos enganadores, que leva à cauterização da consciência. Devemos ser expostos à boa doutrina, que é a doutrina de Cristo. Ok? Terceiro, reconhecendo o seu pecado. Quando eu quero ter uma boa consciência, eu preciso me expor à palavra, à boa doutrina, à sã doutrina, porque a sã doutrina, ela vai me mostrar onde eu estou errando, para que eu me conserte, entendeu? E aí, sendo confrontado pela sã doutrina, eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu olho para a Bíblia me mostra onde eu estou errando. Se a Bíblia me mostra, eu preciso reconhecer o meu pecado. Ok? João 8:3-11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos, acusados da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus confrontou a eles, e a consciência os acusou do seu pecado. Tá? Claro, não tem o desenrolar deles se arrependerem e se converterem. Mas, a partir do confronto, se aqueles homens que estavam ali atirando pedra, veio à consciência deles o pecado, ao serem confrontados, quem está sendo exposto a essa doutrina, confrontado por ela, tem que fazer o quê? Tem que reconhecer o seu pecado. E em reconhecendo o pecado, o que eu faço com isso? Eu busco ser purificado em Cristo. Hebreus 9, de 11 a 15. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, do pecado, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, as obras mortas, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, eu quero ter uma boa consciência para não naufragar na fé. Então, eu vou ser exposto a essa doutrina, tá? Confrontado por ela. Eu vou reconhecer o meu pecado e eu vou a Cristo para ser purificado. Eu faço isso confessando o meu pecado, me arrependendo e confessando o meu pecado a Deus, clamando por seu perdão, ok? Mas aí tem algo importante. A palavra me mostrou, eu recebi a palavra, eu me arrependi. Não tem pecado que a gente... As coisas erradas que nós fazemos, nós não conseguimos ainda abandonar assim, né? Ou até abandonamos, mas precisamos de um empenho grande para não tornarmos a praticar algumas questões. Como é que isso se torna menos dificultoso para nós e a coisa flui melhor? E de nós nos mantermos longe da má consciência, mantendo uma vida de oração. Diria aqui em quinto lugar, 2 Timóteo 1, 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirva com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo orava noite e dia. Como ele servia a Deus com uma consciência pura, além de querer, além de ser confrontado, além de do que pecava, arrepender-se, sendo purificado em Cristo, ele mantinha uma vida de oração. Vida de oração. Vida de oração. Tem que orar. Tem que orar para que a palavra que você medita te transforme. Tem que orar para que você pratique. Tem que orar para que você seja capacitado. Essa palavra em você tendo recebido o Espírito Santo domine o seu ser, te encha, dominando suas mãos,
seus ouvidos, sua boca, seu nariz, seus olhos, seus pensamentos, seus sentimentos, os seus passos. O Espírito Santo te encha e te leve a viver a palavra. Lembra do azeite da lâmpada? A lâmpada só acende quando há azeite, ok? Então você faz isso mantendo uma vida de oração. Vida de oração. E clamar ao Senhor, dobrar os seus joelhos ao Senhor, buscar a Deus em oração, ok? Uma vida de oração. E aí isso me leva à sexta atitude, que é mantendo comunhão com o Espírito Santo, servo de Deus. Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ah, filho, ter boa consciência você tem na comunhão com o Espírito Santo. É no relacionamento pessoal com o Espírito Santo que habita em você. Porque o Espírito Santo vai te alertar. Ops, você não exagerou nisso não? Ó, cuidado com a sua reação. Cuidado para você não pecar. Ó, escolha isso aqui que é melhor. Vai por esse caminho. É tendo comunhão com o Espírito Santo, não resistindo a Ele. Ok? Sétimo, colocando o foco na eternidade. Quando eu tenho essa comunhão com o Espírito Santo, Cristo habita em mim, o que eu quero? Eu quero a eternidade com Ele. A esperança da vida eterna, essa chama da esperança da vida eterna, ela é acesa no meu coração. Atos 24, 14 a 16. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso, por causa da esperança em Deus, da ressurreição, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo procurava ter uma boa consciência porque ele tinha esperança da vida eterna. Ele mantinha o foco na eternidade, não nas coisas aqui da terra. Se o foco fosse aqui terreno, teríamos as atitudes para nos satisfazermos das coisas aqui da terra, ainda que sejam coisas erradas, caminhos errados, do engano, do jeitinho, de ficarmos por cima, nos acharmos melhores, de desprezarmos o outro, de vivermos as nossas escolhas, as nossas vontades, para satisfazer aqui o terreno. Mas não deve ser assim. Quando nós temos a esperança da vida eterna, da ressurreição, sabe, da eternidade com Deus, nós procuramos viver numa consciência sem ofensa, tá? Oitavo, e aí, consequentemente, suportamos o sofrimento. 1 Pedro 2, 18 a 21. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Mas aí você fica indignado, né? Não vou entrar nessa questão, não, faz parênteses. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É injusto. Está causando dano. É um absurdo. É injusto, é um absurdo, está causando dano, vai causar muito mais ainda se for instaurado
instituído, sim, sim. Mas é coisa agradável que alguém sofra por causa da consciência para com Deus. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Se eu suporto o sofrimento, estou sendo mal, desejando mal para a minha vida? Não. Eu estou suportando o sofrimento porque eu aguardo o retorno de Cristo. Romanos 2, 15 e 16, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando, falando dos gentios, né? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. É ter a expectativa do retorno de Cristo. Eu tenho que ter uma boa consciência, porque minha consciência me acusando, ou ela vai me acusar, ou ela vai me defender quando Jesus retornar. Então eu não posso perder essa perspectiva, ok? E em último lugar, perseverando, Atos 23, 1, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até ao dia de hoje, não foi somente hoje, mas até o dia de hoje, era um caminho que ele percorria de perseverar na boa consciência. Até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então, a maneira de nós não naufragarmos na fé, o texto diz aqui, é nós termos uma boa consciência, tá? Quem rejeita essa boa consciência fica à deriva e naufraga na fé. E como nós desenvolvemos essa boa consciência? Desejando-a, sendo expostos a essa doutrina, confrontados por ela, reconhecendo o pecado e arrependendo-se, clamando pelo perdão, sendo purificado em Cristo, indo a Cristo para ser purificado, mantendo uma vida de oração, tendo comunhão com o Espírito Santo, colocando foco na eternidade, suportando o sofrimento, aguardando o retorno de Cristo e perseverando. Amém? Que nós estejamos firmados no Senhor, numa boa consciência, para não naufragarmos na fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.